Quais foram as melhores torcidas do Brasil em 2025? Vamos ver a média de público dos times brasileiros em todas as divisões e entender por que uma torcida foi e por que outra não foi, qual a melhor torcida de 2025 agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras de Fanáticos e Fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, meu camarada. Aqui a gente fala de futebol brasileiro todo santo dia. Estamos aí na última semana de 2025 e agora a gente vai fazer a nossa análise das torcidas em 2025. A gente vai ver o ranking de público do futebol brasileiro em 2025. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, porque eu tenho que te explicar uma coisa, cara. Alguns clubes vão ter a média lá no alto, outros não vão ter a média tão alta, mas a gente tem que analisar também a taxa de ocupação dos estádios. O que isso quer dizer, meu camarada? O estádio às vezes é menor, né? Às vezes, por exemplo, o Flamengo tem o Maracanã que cabe em 70 mil à sua disposição e o Corinthians tem ali a Neoquímica Arena que tem 40, 45 mil à sua disposição. Será que a taxa de ocupação de um e de outro é melhor do que a do rival? Vamos falar sobre isso também e vamos falar sobre as torcidas que estão em divisões menores e mesmo assim estão no alto do ranking. Então vamos começar aqui, cara. Lembrando que eu tô no site aqui, rankingcbf.com, o site é muito legal. E aqui, cara, tem de praticamente todos os times, né? Então você vai vendo aqui, ó, que nessa aba aqui é média de público pagante e nessa aqui é o total, tá? Total de pagantes, tá? Aqui é o quantos torcedores foram no ano ver o clube, nessa coluna aqui do lado. E nessa coluna aqui, à esquerda, a primeira coluna é a média, que é o que interessa mais pra gente, tá? Então, a gente vai subindo aqui, vai vendo alguns clubes. Se você quiser pausar, dar uma olhada aí, você consegue ver todos os clubes. Mas vamos começar pelos 50 primeiros ali, né? Os 50 primeiros ali, a gente tem o Central com uma média de 3 mil, né? Central de Pernambuco. O Atlético Goianiense está muito abaixo nessa média de público, tá? Tá na 46ª colocação com 3.720 torcedores de média por jogo nessa temporada de 2025. O Atlético Goianiense que não fez uma boa temporada na Série B, né? Não chegou a brigar realmente por acesso em nenhum momento, mas a torcida não compareceu muito, tá? O Caxias, que foi muito bem na Série C, quase subiu para a Série B, ficou aqui na 45ª colocação. O Operário, lá no Germano Krieger, lá em Ponta Grossa, a gente sabe como é que é difícil jogar lá no campo do Operário. A torcida tem uma média de 4 mil por jogo. Não é um estádio gigantesco, a capacidade do Germano não é gigantesca, então é uma boa taxa de ocupação. Ou seja, o Operário aparece aqui na 44ª posição, mas a gente tem que considerar que é um time de uma cidade pequena, um time que está na Série B e que não tem um estádio gigantesco. Então é um destaque o Operário aqui. A Portuguesa na Série D botou uma média de 4.598 torcedores. E aqui aparece o pior time da Série A, o Red Bull Bragantino, tá aqui, ó, com 4.731. Acredito que esse seja o Bragantino. Existem outros Red Bulls, mas acredito que esse seja o Bragantino com 4.731 de média. Se tiver o Bragantino mais pra cima, a gente corrige aqui, mas acredito que seja esse aqui, pelo que eu já dei andando uma lida. O CRB aparece aqui na elite do futebol, tá? O que eu chamo de elite aqui no canal? Os 40 primeiros clubes do Brasil, né? São os 20 da Série A e os 20 da Série B. Então o CRB tá aqui com uma média de 4.962, CRB que foi o melhor mandante de toda a Série B, tá? Então a torcida não teve uma média alta de ocupação do estádio, mas o torcedor que tá lá faz barulho, tá? Londrina, vice-campeão aí da Série C, ficou com 5 mil de média. Aí vem o ABC, o Guarani, o CSA, que acabou sendo rebaixado. O Mirassol, outro clube da Série A aqui, ó, teve uma média de público ainda maior do que o Bragantino, tá? Olha lá, o Mirassol teve 5.610 de média e levou ao estádio 140 mil pessoas na temporada, tá? É bastante gente. Vai dar uma olhada na população de Mirassol qual que é. Então, uma taxa de ocupação bastante alta para outra cidade bastante pequena. Joinville ficou aqui na 34ª. A Chape, que conquistou acesso na Série B com quase 6 mil, tá? Torcedores de médio. Figueirense na Série C ficou com 6.294. E o Avaí na Série B ficou com 6.903, um pouco acima do seu maior rival, que é o Figueirense. Mas os três times de Santa Catarina aqui bem juntinhos, né? O Criciúma tem uma média maior que os três. Vamos passar agora para os 30 melhores. A Ponte Preta, campeã da Série C em 2025, ficou com uma média de 7.259 no Moisés Lucarelli. A torcida do Vila Nova no Oba, uma torcida que faz um barulho, umas festas maravilhosas. A torcida do Vila Nova
é uma torcida de elite e tá aqui na 29ª posição com 7.572 torcedores de média. O Oba cabe ali mais ou menos 12 mil pessoas, tá? O Vila às vezes bota um jogo ou outro no Serra Dourada e enche, mas a média do Oba, a ocupação do Oba é bastante alta, tá? Essa média aqui é mais de 50% de ocupação do estádio do Vila Nova. Juventude na Série A teve uma média de 8 mil, tá? Torcedores por jogo no Alfredo Jaconi. O Náutico conquistando acesso de volta à Série B. O Náutico conquistou ali uma média de 8.092 torcedores nos aflitos. Também não tem uma média gigante. O Goiás, na Serrinha, também não tem ali uma capacidade absurda. Teve uma bela média. O Goiás que o tempo todo brigou por acesso na Série B, acabou não conquistando. Aparece aqui na 26ª posição com 8.117 torcedores de média. O América de Natal. Olha o que a torcida do América faz, meu camarada. O América está na Série D, não conquistou acesso. Perdeu o acesso nas quartas de final para o Santa Cruz, mas a torcida do América na Arena das Dunas, que tem uma capacidade bastante alta, né? É um estádio de Copa do Mundo, botou a 25ª maior média de público do Brasil na Série D, torcida do América, tá? Com 8.150 torcedores. Mas o Paraná é brincadeira, tá? O Paraná foram 5 jogos ali e teve 8.337 torcedores. Tá? O Paraná que está na segunda divisão, vai disputar a segunda divisão do campeonato estadual. Então assim, o Paraná nem divisão teve e botou uma média de 8.337. Que torcida fanática é a torcida do Paraná, tá? Bastante alta a média do Paraná nessa temporada. O Criciúma aparece aqui, ó, o melhor catarinense com 8.689 torcedores no Heriberto Rios, que não tem uma capacidade gigantesca também, então a taxa de ocupação bastante alta. O Paysandu foi rebaixado, fica aqui na 22ª colocação com 10.531, é sempre uma torcida que vai muito aos estádios também. O Paysandu manda a maior parte dos seus jogos na Curuzu, que também não tem uma capacidade gigantesca de público, ali em torno de 15 mil. Alguns jogos o Paysandu manda no Mangueirão, que aí sim tem quase 50 mil de capacidade, mas a média foi ali 10.531 torcedores por jogo no Paysandu. O Sport na Série A, o lanterna da Série A, é uma torcida que vai muito ao estádio, só que essa temporada desanimou muito a torcida do Sport. Ainda assim, teve a 21ª maior média com 13.194 por jogo. O Santos aparece aqui como o pior dos times aí do clube dos 13 aí, né, dos chamados grandes do Brasil. O Santos aparece com uma média de 15.869. Lembrando que o Santos manda os seus jogos na Vila Belmiro, a maior parte deles. Alguns jogos foram no Morumbi, mas o Santos não tem um estádio com uma capacidade altíssima, né? Então aparece aqui na 20ª posição com 15.869. Com o efeito Neymar ainda, tá? Lembrando disso. O Botafogo aparece na 19ª colocação com 15.880. Uma temporada de ressaca pro botafoguense, né? Foi depois ali do título brasileiro, do título da Libertadores. O Botafogo caiu de produção e a torcida não foi tanto ao estádio. O Vitória aparece aqui na 18ª posição com 17.655 torcedores, tá? Então o Vitória é uma excelente média ali no Barradão. O Remo, meu camarada, que conquistou acesso com 19 mil de média nessa temporada. Lembrando que o Remo manda os seus jogos no estádio que não cabem nem 19 mil, tá? Os jogos do Remo, a maioria foram no Mangueirão, mas alguns jogos foram no Baianão e o Baianão não tem essa capacidade de 19 mil, cabem uns 14 mil. Mas no Mangueirão a torcida do Remo lotou diversos jogos e elevou muito essa média para 19. Você tem noção que são 19 mil torcedores por jogo? Então o Remo fica na 17ª colocação. O Furacão, jogando a Série B, ficou com 19.471, com um estádio muito moderno, né? Arena da Baixada, Liga Arena. O Atlético Paranaense ficou aqui na 16ª colocação, vice-campeão da Série B. O Curitiba, campeão da Série B, ficou aqui na 15ª colocação, no Couto Pereira também, que tem uma média, tem uma capacidade alta, né? A Arena da Baixada tem uns 45 mil de capacidade, o Couto chega próximo a 40 mil nesse momento, tá ali com 19 mil. Então o Coxa teve a média bastante alta, a principal média da Série B, foi a maior média da Série B. O Vasco vem ali na 14ª colocação com 21 mil torcedores de média. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que destacar. O Vasco manda os seus jogos em São Januário, que tem capacidade para 20 mil pessoas, 19 mil pessoas. A média do Vasco foi maior do que a capacidade do seu estádio, porque ele mandou alguns jogos no Maracanã e lotou esses jogos. Então o Vasco, apesar de estar na 14ª colocação, é aquilo que eu falei pra você, cara. A taxa de ocupação é mais de 100%, pô, a taxa de ocupação do estádio da torcida do Vasco. Então a torcida do Vasco é uma torcida de elite nessa temporada.
Fortaleza, rebaixado, mas com uma média de 24.466 torcedores, manda os seus jogos no Castelão, alta capacidade. O Galo, a torcida se reacostumando com o seu estádio, né? Se acostumando com o seu novo estádio, tá ali na 12ª posição com 24.679 de média. O Santa Cruz, o Santinha, na Série D, a torcida do Santa Cruz sempre faz uma temporada absurda. E essa temporada foi de acesso. O Santa Cruz, que mandou alguns jogos no Arruda e outros na Arena de Pernambuco, botou 24.908 torcedores de média, uma média altíssima. É um time da Série D que está entre os 11 primeiros do Brasil. Isso aqui é uma torcida de elite muito braba, tá? Se você for considerar que o time tá na Série D. Então, é uma torcida, uma das principais torcidas do Brasil, na minha opinião. Top 10 agora. Grêmio aparece na 10ª posição com 25 mil. Fluminense aparece com 25.464. Fluminense que não fez uma boa temporada. A torcida não foi muito ao estádio, mas ainda assim foi a 9ª maior média do país. O Inter, que teve uma média ali baixa também por conta da temporada ruim, mas ficou na 8ª posição com 26 mil. O Vozão, que, cara, olha a torcida do Ceará, meu camarada. 7ª maior média do país, mesmo o time sendo rebaixado, com 28 mil torcedores. O São Paulo no Morumbi caiu um pouco a média da torcida do São Paulo, mas ainda assim é absurda, 32 mil de média. O Palmeiras, que manda seus jogos ali num estádio, né? O Allianz Parque, ele não tem uma capacidade gigantesca, mas tá com 33 mil, quase 34. O Bahia, a torcida do Bahia no G4 com 34.944, praticamente 35 mil na Fonte Nova. O Cruzeiro, terceiro colocado do Brasileirão e também do ranking de médias de torcidas com 37 mil, a torcida do Cruzeiro finalmente voltou a confiar no seu time e foi gigantesca nessa temporada. Na 2ª posição, o Corinthians com 41 mil de média e na 1ª posição, o Flamengo com 51 mil de média. Agora, aquilo que eu falei no início do vídeo, o Corinthians tem um estádio que cabe em 44 mil torcedores. E a média é praticamente 100% do estádio. O Flamengo manda num estádio que tem ali 70 mil de capacidade. Então a taxa de ocupação no Corinthians é gigantesca. Inclusive a taxa de ocupação do Vasco é maior do que a dos dois. A maior taxa de ocupação no Brasil é a do Vasco. Então essas são as torcidas que mais foram ao estádio nessa temporada. Para você, qual foi a melhor torcida do Brasil em 2025? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!